Seria possível um homem que morreu há mais de 500 anos ter previsto duas guerras que devastaram o mundo e alertado sobre uma terceira ainda pior? Uma guerra iniciada por alguém que ele chamou de o terceiro anticristo. E o mais perturbador é que algumas pessoas acreditam que essa figura já pode estar viva entre nós. Nostradamus não previu apenas eventos aleatórios. Ele descreveu três figuras específicas, associadas a períodos de destruição em escala global. Dois desses personagens, segundo muitas interpretações modernas, já teriam surgido e deixado um rastro de morte e caos. Mas o terceiro seria, de longe, o mais perigoso de todos. Então vamos descobrir quem Nostradamus realmente foi, o que ele escreveu e por que a ideia de um terceiro anticristo continua assustando pessoas séculos depois. Então coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Antes de entrarmos no assunto das profecias e do anticristo, precisamos entender quem Nostradamus realmente foi. Seu nome verdadeiro era Michel de Nostradam. Ele nasceu em dezembro de 1503 em uma pequena cidade na França chamada Saint-Rémy-de-Provence, em um dos períodos mais violentos e instáveis da história europeia. A peste estava dizimando populações inteiras. A igreja controlava absolutamente tudo, e se você dissesse algo duvidoso para a pessoa errada, poderia ser queimado vivo por heresia ou ser considerado um bruxo. Nostradamus vinha de uma família de origem judaica, mas eles se converteram ao catolicismo para evitar a perseguição. Acredita-se que seu avô materno tenha o alfabetizado, ensinando coisas como matemática e línguas antigas como latim, grego e hebraico, o que era incomum porque a maioria das pessoas naquela época nem sabia ler. Aos 14 anos ele foi estudar na Universidade de Avignon, mas a peste atingiu a região e a universidade fechou. Então ele começou a viajar pela França e a trabalhar como boticário, que é basicamente um farmacêutico à moda antiga, que preparava remédios com ervas e plantas. Como eu disse, a peste estava devastando a Europa naquela época. Vilarejos inteiros foram dizimados e os médicos não faziam ideia do que fazer. Eles usavam tratamentos que, na verdade, só pioravam a situação na maioria das vezes, como sangrias, em que abriam as pessoas para drenar o sangue porque acreditavam que isso as curaria, só que obviamente não curava. Mas Nostradamus fez algo inusitado. Ele criou um remédio usando pílulas de rosas e outros ingredientes que realmente pareciam ajudar os doentes. Ele ia para as áreas infectadas onde a maioria dos médicos se recusavam a ir e conseguiu salvar muitas vidas. As pessoas começaram a chamá-lo de curandeiro e logo sua reputação cresceu. E para mim ele só não foi queimado vivo por ser um homem influente, e já já vocês vão entender por que eu tô falando isso. Nessa mesma época ele decidiu cursar medicina, mas após algum tempo ele foi expulso da faculdade quando descobriram que ele era um boticário, o que na época era algo muito mal visto pela comunidade médica. Então uma tragédia atingiu sua vida pessoal. Nostradamus era casado e tinha 2 filhos. Mas, infelizmente, a peste chegou à sua casa e matou sua família. O homem que conseguia salvar outras pessoas não foi capaz de salvar sua esposa e filhos, e isso destruiu. Sem falar que sua reputação foi abalada porque as pessoas se perguntavam como aquele curandeiro não conseguiu salvar a própria família. 500 anos depois e vemos que as pessoas não mudaram muito, né? Enfim. Então ele deixou tudo para trás e viajou pela França, Itália e talvez outros países. Ninguém sabe exatamente para onde ele foi ou o que fez durante esse tempo. E quando ele retornou à França, casou-se novamente com uma viúva rica chamada Anne Ponsard. Se estabeleceu na cidade de Salon de Provence e tiveram 6 filhos juntos. Mas foi então que, por volta de 1554, segundo o próprio Nostradamus, ele começou a ter visões. E não foi da forma convencional que estamos acostumados, tipo sonhos, intuição ou coisas assim. Nostradamus dizia que se sentava em seu escritório à noite,
olhando fixamente para uma tigela de água com tinta preta e noz moscada. Ele cobria o seu rosto com um pano e ficava ali, cara a cara com a tigela, e dessa forma ele conseguia ver imagens do futuro. De acordo com um documentário da History Channel, a noz moscada pode causar efeitos alucinógenos em grandes quantidades. Calma que não é para você deixar de usar noz moscada na sua receita não, tá? E esse método combinava astrologia com vidência, que basicamente consiste em ter visões em superfícies refletoras. Agora, quer você acredite que isso foi real ou não, algumas das visões de Nostradamus de fato aconteceram, fazendo com que sua fama de vidente perpetuasse até os dias de hoje. Nostradamus decidiu reunir suas visões em um livro chamado As Profecias, e eu não vou falar o título em francês porque eu não sei pronunciar. O livro contém 942 previsões escritas em poemas de 4 versos chamados quadras. Só que tem um porém, ele não escreveu nada de forma clara. Ele misturou francês com latim, grego e italiano, usou anagramas, símbolos e desenhos, embaralhou a linha do tempo de forma que não era possível saber qual previsão deveria se concretizar em qual momento. E por que ele fez isso? Sobrevivência. Lembra do que eu disse sobre ser queimado vivo? Pois bem, a Igreja Católica não gostava de profetas, porque basicamente a Igreja pregava que somente Deus podia fazer isso. Ou não. Afinal, eles não queriam concorrência, né? Então, Nostradamus se protegeu escrevendo tudo de forma vaga e misteriosa, porque assim ele poderia dizer que estava apenas escrevendo poesia, se alguém o acusasse. Boticário e profeta, o combo perfeito para a Inquisição, mas não se ele fosse protegido. Mesmo seu livro sendo bastante confuso, ele tornou-se um best-seller na época, digamos assim. Nostradamus ficou famoso em toda a Europa. A rainha da França, Caterina de Médici, após ler o livro e ficar intrigada com as supostas profecias de Nostradamus para a família real, o convidou para a corte para que ele elaborasse horóscopos para os seus filhos. Sim, horóscopos, esses que a gente é acostumado a ler em jornal, Instagram, enfim. Até que algo aconteceu que deixou todo mundo pasmo e mudou para sempre a vida de Nostradamus. O rei Henrique II da França morreu em um acidente em uma justa em 1559, quando uma lança atravessou seu capacete e atingiu seu olho. Ele sofreu por 10 dias antes de morrer, e as pessoas encontraram esse quarteto que Nostradamus havia escrito. O leão jovem vencerá o mais velho, no campo de batalha em um duelo. Ele perfurará seus olhos através de uma gaiola de ouro. 2 feridas se tornarão uma, e então ele morrerá de uma morte cruel. A profecia era clara. O leão jovem era o oponente mais novo. O leão mais velho era o rei. A gaiola de ouro era o capacete de ouro. Perfurou os olhos, 2 feridas, o olho e o cérebro. Morre de uma morte cruel após sofrer. Henrique II agonizou por 10 dias antes de morrer. Essa era praticamente a prova de que Nostradamus realmente podia ver o futuro. E a partir daquele momento, as pessoas levaram suas profecias muito a sério. Nostradamus morreu em 2 de julho de 1566. Segundo a lenda, ele disse ao seu assistente: "Vocês não me encontrarão vivo ao nascer do sol." E na manhã seguinte, ele foi encontrado sem vida na cama, exatamente como ele havia previsto. Mas suas profecias sobreviveram, e ao longo dos séculos, as pessoas conectaram seus escritos a grandes eventos históricos, como o 11 de setembro, o grande incêndio de Londres em 1666, a criação do Instituto Pasteur de Louis Pasteur em 1887, que inclusive, a título de curiosidade, é um dos fundadores da microbiologia. Foi ele que descobriu que micro-organismos causam doenças e que o método de pasteurização dos alimentos pode eliminá-los. Nostradamus também teria previsto a gripe espanhola e grandes conflitos. Bom, lembra que eu falei que Nostradamus não escreveu de forma explícita suas visões? Pois bem, as profecias foram interpretadas por estudiosos ao longo dos anos que conectaram os eventos aos versos do livro de Nostradamus. Mas quando falamos especificamente das profecias sobre os anticristos, é que as coisas realmente ficam bizarras. Em suas profecias, Nostradamus escreveu sobre 3 figuras importantes que trariam destruição em massa ao mundo:
Acredita-se que Nostradamus estava se referindo aos anticristos, mesmo que ele tenha usado essa palavra em apenas uma de suas profecias. Eram pessoas que mudariam o rumo da história por meio da guerra, da morte e do caos. A maioria dos pesquisadores concordam sobre quem foram os dois primeiros, e quando você lê as descrições, é realmente perturbador o quanto elas se encaixam, sabe? O primeiro anticristo era supostamente Napoleão Bonaparte. Na Centúria 8, quadra 1, Nostradamus escreveu: Paul Nailoron, mais fogo do que sangue, será louvado, fugirá para o mar. Maior parte irá contra ele, mas em segredo serão seus partidários. As pessoas rearranjaram o Paul Nailoron e formou Napoleon Roy, que é bem parecido com Napoleão o Rei em francês. Em outras centúrias, Nostradamus escreveu sobre alguém que viria de uma origem humilde e ascenderia ao poder como imperador. Alguém que conquistaria grande parte da Europa e traria guerras devastadoras. E Napoleão fez exatamente isso. Ele se coroou imperador, conquistou a maior parte da Europa e suas guerras mataram milhões de pessoas. Ele veio de Córcega, uma pequena ilha, e se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Já o segundo anticristo era supostamente Hitler. A quadra mais famosa que faz referência ao ditador, escrita por Nostradamus, diz: Bestas ferozes de fome rios cruzarão. A maior parte do campo contra Hitler estará. Na jaula de ferro o grande fará arrastar, quando nada observar o filho da Germânia. De acordo com estudiosos, alguém chamado Hitler viria das áreas próximas ao rio Danúbio e traria um horror sem precedentes ao mundo. Hitler nasceu na Áustria, bem perto do Danúbio, e o nome Hitler difere de Hitler por apenas uma letra. Em outras quadras, as profecias descreviam alguém que ascenderia ao poder por meio da oratória, que perseguiria um grupo específico de pessoas e que iniciaria uma guerra mundial massiva. E Hitler fez tudo isso. A Segunda Guerra Mundial matou mais de 70 milhões de pessoas, incluindo os milhões de judeus durante o Holocausto. Então, se Napoleão foi o primeiro anticristo e o Hitler o segundo, quem seria o terceiro? É isso que vem intrigando as pessoas, porque, de acordo com Nostradamus, o terceiro anticristo será muito pior do que os dois anteriores juntos. Você consegue imaginar alguém pior do que Hitler? Porque, de verdade, eu não consigo. Existem vários quartetos que os pesquisadores acreditam se referirem ao terceiro anticristo, e esse anticristo supostamente seria muçulmano e de origem asiática. Tudo no supostamente, tá? Lembrando que as profecias são baseadas em interpretações. A Centúria 8, quadra 77 diz: O anticristo logo aniquila os três. 27 anos seu reino durará. Os hereges mortos, cativos exilados, sangue, corpos humanos, água rubra, granizo cobrindo a terra. Após o 11 de setembro, acreditavam que Bin Laden seria esse terceiro anticristo, mas hoje temos várias figuras importantes que são consideradas por muito como os possíveis anticristos. Resumindo as profecias sobre esse terceiro anticristo, Nostradamus escreveu sobre alguém surgindo da Ásia ou do Oriente Médio. Ele usou frases sobre o Oriente e mencionou áreas que soam como se pudessem ser o Oriente Médio, a Ásia Central ou até mesmo a China ou a Rússia, dependendo de como você interpreta, óbvio. Nostradamus descreveu uma guerra que envolveria o mundo inteiro e destruição em uma escala global nunca vista antes. Ele também descreveu que o reinado de terror dessa pessoa duraria 27 anos. Isso é mais tempo do que o período de Napoleão no poder e muito mais tempo do que os 12 anos de Hitler. Se você acredita nas profecias, o terceiro anticristo pode já estar vivo nesse momento. Ele pode já estar ascendendo ao poder. Então, quem poderia ser? Muitas pessoas já mencionaram nomes ao longo dos anos. Sempre que há um novo conflito ou um novo líder autoritário surge em algum lugar, as pessoas começam a se perguntar se esse poderia ser o temido anticristo. Lula, Bolsonaro, Trump, Putin, Kim Jong-un, Elon Musk, Barack Obama, todos esses já foram apontados como possível anticristo. E eu lembro que na minha época de adolescente as pessoas falavam que Bonovox do U2 era o anticristo.
Alguns pesquisadores tentaram identificar as datas exatas de quando esse anticristo surgiria. Eles analisaram os componentes astrológicos dos escritos de Nostradamus e chegaram a anos específicos em que acreditam que o terceiro anticristo se revelará, ou quando a Grande Guerra começará. As datas sugeridas incluem anos entre as décadas de 2020 e 2030, ou seja, exatamente o período que estamos agora. E convenhamos que 2026 começou de forma muito caótica. Agora vamos ser realistas só por um segundo. Muitas dessas profecias podem ser apenas coincidência, tipo as previsões dos Simpsons. O cérebro humano é programado para encontrar padrões, mesmo quando eles não existem. Isso se chama apofenia. Queremos que as coisas façam sentido, então conectamos pontos que podem não estar realmente conectados. As profecias de Nostradamus são escritas de forma tão vaga que você provavelmente conseguiria encaixá-las em qualquer grande evento histórico. Afinal, foram escritas há mais de 500 anos. Mas, por outro lado, como explicar a precisão de algumas dessas previsões? Alguns intérpretes acreditam que o terceiro anticristo pode não ser uma pessoa, mas algo como uma inteligência artificial que se torna poderosa demais e se volta contra a humanidade. Outros pensam que pode ser um coletivo, um grupo de líderes ou um movimento político, em vez de um indivíduo. Bom, as profecias estão abertas à interpretação, então aproveita e deixa aí nos comentários qual é a sua teoria. Fato é que Nostradamus estava certo em uma coisa, era que a história se repete. Já tivemos 2 guerras mundiais, vimos o que acontece quando pessoas perigosas acumulam muito poder, e sabemos do que nós, seres humanos, somos capazes quando se trata de destruição. A questão é, vamos deixar isso acontecer de novo? Afinal, o terceiro anticristo ele não vai aparecer com chifres e segurando um tridente. Ele vai aparecer com um sorriso, um terno bem cortado e uma promessa de salvação. E é aí que a gente precisa ter medo. Aproveite para maratonar a playlist que está aparecendo aí na tela para você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, o hype e um comentário para ajudar no engajamento. Considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a casos exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.